Olá pessoal, mais um episódio do podcast Sessão S6 está começando agora. Meu nome é Lucas, para quem não sabe, e hoje nós vamos falar sobre o filme Aves de Rapina, Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa, ou no título original, Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of Harley Quinn. Título grande, essa é a primeira análise após o Oscar. Esse é um filme da DC, esperado bastante por alguns, por outros nem tanto. E por falar em Oscar, só um breve comentário aqui. Eu adorei a premiação, achei muito massa. Adorei ter feito todos esses episódios anteriores em relação a isso, baseados nisso. Principalmente aquele em que eu conversei com minha amiga Mabelle sobre os indicados e tudo mais. Foi super divertido. Mas agora voltando para programação normal, de um episódio por semana, vamos começar por esse filme. É um filme baseado nos quadrinhos da Arlequina e de Aves de Rapina. Eu não sou muito familiarizado com as HQs, mas eu pesquisei o básico a respeito de alguns personagens. Se em algum momento eu me equivocar e falar alguma coisa errada, peço desculpas pros fãs aí dos quadrinhos. Bom, essa análise é inicialmente sem spoilers. Nessa parte eu vou falar mais sobre o que é dito na sinopse e o que está nos trailers, mas no final vou falar um pouco com spoilers para aprofundar algumas coisas que eu sinto a necessidade de comentar por aqui. Então é isso, vamos falar sobre Aves de Rapina. A sinopse é a seguinte: Aves de Rapina é um conto distorcido narrado por Arlequina, quando o narcisista vilão de Gotham, Roman Sionis, e seu braço direito, Zsasz, começam a caçar uma jovem chamada Cassandra, a cidade virada de cabeça para baixo em busca da garota. Os caminhos de Arlequina, Caçadora, Canário Negro e René Montoya se cruzam e o quarteto não tem escolha a não ser se unir para enfrentar a Roman. Esse filme é dirigido por Cathy Yan e Margot Robbie, além de ser a protagonista, é também uma das produtoras. O filme teve um orçamento de 84,5 milhões de dólares. Ok, vamos começar então sobre os comentários do filme e dessa vez, para esse episódio em específico, eu separei todas as minhas anotações em duas categorias: o que deu certo para mim e o que não deu certo. Gostaria de começar falando o que deu certo. E só para ressaltar, quando chegar na parte de spoilers, eu aviso, beleza? Então é o seguinte, o que deu certo. Bom, Aves de Rapina é um filme bem colorido. Não só os cenários, mas também as roupas da protagonista, que se destacam muito facilmente na tela. Eu vou falar do figurino um pouco mais à frente. Essa foi uma sacada muito interessante, porque dessa forma o filme fica mais atrativo para o olhar. Então mesmo que você esteja vendo uma cena não tão interessante, há momentos com tantas cores e detalhes na tela que fica fácil continuar assistindo. Um outro tópico que eu gostaria de entrar aqui é que, no geral, as cenas de ação são boas. Vale lembrar que houveram refilmagens desse filme com a participação de Chad Stahelski, o coordenador de lutas dos filmes John Wick, e você sente que em certos momentos há uma melhora de uma cena de ação para outra. Então eu acho que contratar ele para as refilmagens fez sim uma diferença. A minha preferida foi um plano sequência em uma casa de diversões, estilo um circo, sabe? Aquelas casas de diversão dos Estados Unidos. Pronto. Um dos motivos que eu gostei tanto dessa cena foi porque as personagens finalmente estavam lutando juntas. Além do plano sequência em si, que eu achei bem legal de assistir. Além dessa cena, eu também quero destacar em que a Arlequina invade o departamento de polícia. O jeito que ela usa a sua arma, principalmente com o confete e com as fumaças coloridas, eu achei simplesmente lindo de assistir. Curiosamente, as cenas de ação estão tanto na parte positiva desse episódio quanto na negativa, e também vai ser abordado mais à frente. Um outro ponto positivo é que é uma obra leve e descontraída. Não precisa ter assistido nenhum filme anterior para entender esse. Na verdade, para pegar uma referência ou outra, seria legal assistir Esquadrão Suicida, que é o último filme em que a Arlequina aparece. Mas nada assim essencial em Esquadrão Suicida para você entender Aves de Rapina, sabe? É mais para você pegar um easter egg ou outro. Agora vamos para
os personagens, começando pela Margot Robbie, que interpreta mais uma vez a Arlequina. Se eu não me engano, eu já falei dessa atriz em um outro episódio. Sua última aparição como Arlequina, como já foi dito, foi em Esquadrão Suicida, um filme que, mesmo sendo muito criticado, a atriz foi um destaque positivo na opinião de muitos. Mas aqui é inegável que, tanto nos trailers quanto nos pôsteres e no próprio filme, ela é o destaque. Ela é a protagonista, não há nenhuma dúvida em relação a isso. A sua interpretação da Arlequina continua sendo muito boa, pelo menos na minha opinião. O modo como sua mente funciona é explorado tanto do ponto de vista como narradora, porque é ela que nos conta a história pela sua própria cronologia, mas também como funciona após ela e o Coringa terem terminado. Pelo que eu pesquisei, a personagem sempre foi bastante independente, tanto nos quadrinhos quanto nas séries animadas. A personagem sempre foi bastante dependente dele. Mesmo que seja um relacionamento abusivo, ela sempre o via como um parceiro, e ter que seguir em frente sozinha, entre aspas, nesse filme, é algo legal de se ver. A atriz Jurnee Smollett-Bell interpreta a Dinah Lance. Ela é a Canário Negro, é uma ótima personagem. Eu conheci algumas versões dela na série Arrow, mas a atriz está muito bem aqui, ela tem uma personalidade bastante interessante. Ela é durona, mas também se importa com os outros, e demonstra isso. Outra coisa sobre ela é que é uma personagem meta-humana no universo da DC. Isso significa ser alguém que nasceu ou adquiriu habilidades especiais. No caso dela, são gritos supersônicos. Aqui o seu poder é bem usado, apesar de ter uma rápida aparição, o que eu achei um erro. Eu acho que poderia ter aparecido mais. Mas, assim, no geral, uma personagem muito bacana. Mary Elizabeth Winstead, Helena Bartellini, que é com o codinome Caçadora, uma mulher que busca vingança envolvendo acontecimentos de seu passado. Eu queria começar falando que eu adoro essa atriz. Eu acho que ela tá ótima nesse papel, apesar... eu vou fazer elogios semelhantes aos que eu fiz com a Canário Negro. Eu acho que ela tá ótima nesse papel, apesar de também ser durona, ela possui muitas cenas cômicas. Eu fiquei surpreso como essa personagem é engraçada, eu achei que ela ia mais pro lado séria, e ela é séria, mas ela também tá muito envolvida nas partes engraçadas, o que eu não esperava. Eu achei uma surpresa boa. Como eu disse, assim como o Canário Negro, ela é alguém interessante de se assistir e até de torcer. Seguindo agora para Ian McGregor, ele é o vilão, Roman Sionis, com o codinome Máscara Negra. Eu diria que o personagem é o segundo mais estiloso depois de Margot Robbie. Ele e seu parceiro Victor Zsasz, que dão um senso de perigo da história, um perigo muito convincente, eu diria. Sobre esse personagem é só isso mesmo. Vai ser mais aprofundado posteriormente. Bom, agora eu queria entrar na parte do que não deu certo pra mim. Mas antes disso, só avisar que para muitos, o que eu vou dizer agora na parte negativa pode parecer frescura minha ou simplesmente tópicos que vocês podem nem achar válidos e mesmo assim ter uma ótima experiência no cinema. E isso é ótimo, porque eu também gostei do filme, mas eu sinto que eu devo destacar alguns aspectos que me chamaram a atenção. E da mesma forma que eu mencionei os aspectos positivos, eu sinto que devo trazer os negativos aqui. Então é o seguinte, o figurino, como eu disse, é nítido que o destaque é da Arlequina, e isso pode ser ruim, levando em consideração que o filme é baseado em quadrinhos do grupo Aves de Rapina, em que todas são um destaque. Quem assistiu ou vai assistir pode observar, mesmo que alguns de vocês gostem das roupas das personagens, é nítido que o figurino dela é o que mais chama a atenção na cena, sabe? E uma opinião bem pessoal aqui. As roupas do resto do elenco não favorecem as atrizes de forma alguma. Principalmente quando elas têm que contracenar com a Margot Robbie, que possui as roupas mais brilhantes e coloridas, sabe? Então, sério, muitas das roupas delas são super comuns. E para um filme de heroínas ou de anti-heroínas da DC, eu acho que poderia ter sido caprichado um pouco mais esse quesito, sabe? Outra coisa que eu não gostei foram as primeiras cenas de ação. A Arlequina começa a fazer umas como é que eu digo? Umas acrobacias nas cenas de luta. E assim, eles não explicam como ela consegue fazer isso, sabe? Uma ótima oportunidade para corrigir esse problema seria no momento em que
Tá, é o seguinte, agora eu vou dar uma informação super leve do filme, que não é spoiler, eu garanto, é uma coisa super, super simples, mas é o seguinte, no começo do filme tem uma rápida retrospectiva da vida da Arlequina, e eles podiam simplesmente ter acrescentado que ela começou a se interessar por ginástica ou acrobacia, enfim, isso facilmente teria resolvido esse questionamento meu, sabe? Que ela tem umas habilidades assim bem interessantes que de forma nenhuma é mostrado como ela adquiriu isso, ou enfim. Outra coisa no quesito cenas de ação, eu não gostei que o filme dependia de várias coincidências para dar certo, para que a protagonista pudesse lutar. Por exemplo, deixa eu pensar em alguma coisa super louca aqui. Ela jogou um bastão que bateu na parede, caiu no chão, voltou pra ela e que ela usou pra bater em alguém, sabe? Às vezes isso acontece no filme, uma coisa bem louca desse jeito, umas super coincidências. Eles poderiam ter usado as cenas de ação, a coreografia de luta um pouco mais realística, sabe? Eu acho que isso me tirou um pouco do filme em certos momentos. E mais uma coisa, ela luta com várias pessoas com armas de fogo e ela raramente usa uma, e mesmo assim eles pareciam estar em desvantagem, sabe? Os capangas que ocasionalmente tem que lutar com ela, todos eles, ou praticamente todos, estão usando armas de fogo, uma pistola, um revólver, enfim. E eles sempre parecem estar em desvantagem. E como eu disse, ela raramente usa uma. Então eu não sei se eles estavam com medo de atacar ela, ou eu não sei. E em muitos momentos ela tem que lutar com várias pessoas. Então assim, não é possível que uma não poderia ter sacado a arma naquele momento. Enfim. Só uns detalhes bestas que eu tava observando. Bom, eu gostaria de seguir para um tópico muito interessante, o principal tópico desse episódio, na minha opinião, em relação ao filme que prometeram e o filme que ganhamos. E essa versão, a partir de agora, daqui para o final do episódio, vai ser com spoilers. Então, se você ainda não assistiu ou não quer saber nenhuma informação assim grande do filme, eu recomendo que você pare por aqui e quando assistir, termine de ouvir esse episódio. Então vamos agora entrar nos tópicos com spoilers, para aprofundar especificamente alguns aspectos. Ok, certo. Durante várias entrevistas, até antes do filme ser lançado, Aves de Rapina foi divulgado como um filme centrado nas mulheres. E de certa forma isso é verdade, mas levando em consideração que é baseado em quadrinhos de um grupo inteiro, é um pouco decepcionante ver praticamente só uma personagem ganhar o destaque. Como eu disse, Caçadora e Canário estão ótimas no filme, mas elas aparecem tão pouco, principalmente a Caçadora, que acabam se tornando as ajudantes de fundo, sabe? Da Arlequina, ao invés de realmente serem membros do time. Só repetindo que as duas atrizes fizeram um ótimo trabalho, mas o problema pra mim foi o tempo de tela. O quão reduzido o tempo de tela foi pra cada uma, que assim fica difícil chamar de grupo, sabe? Outra coisa que eu não gostei foi a representatividade LGBT. Pelo que eu pesquisei, há vários personagens membros dessa comunidade, pelo menos nos quadrinhos, e muitos fãs desses mesmos personagens esperam que tal representatividade esteja presente na adaptação para o cinema. O filme também é vendido, entre aspas, dessa forma nas entrevistas, como algo diverso. Quando você assiste o filme, percebe que na verdade a história é outra. Eu queria mencionar rapidamente cada um deles. Bom, começando pela protagonista, Arlequina, eu soube que ela é bissexual nos quadrinhos, mas nada é visto aqui. Pelo menos nada que eu tenha prestado atenção. Talvez tenha uma cena... eu acho que alguém mencionou alguma coisa na cena inicial a respeito dela fala que já experimentou ficar com alguma mulher na faculdade, mas assim, eu não vi isso. Se realmente tivesse essa cena, beleza. Mas assim, nada é observado aqui em relação a isso. Quem sabe em um futuro filme, não é mesmo? Porque eu soube que Margot Robbie tá interpretando a Arlequina no filme que tá sendo gravado agora, a sequência do Esquadrão Suicida. Então, vamos ver, né? Se isso é abordado ou não, enfim. Em seguida temos Renée Montoya. Ela é uma policial presente no filme que possui um certo destaque. Ela é lésbica, mas assim, se a Arlequina não menciona na narração que a mulher que ela está contracenando é a sua ex-namorada, se eu não me engano, não tem como saber. Não há química entre
elas. Ninguém menciona nada sobre seu passado, nenhuma trata a outra de uma, tipo, uma não trata a outra de forma diferente, ou tipo, relatando algum passado entre elas. Enfim, se a Arlequina não menciona na narração, tipo, você não sabe, porque é uma coisa bem seca entre elas duas. Bom, seguindo agora para o vilão, Máscara Negra é originalmente um vilão gay, mas aqui você não vê isso. Ok que em certos momentos tem um certo flerte entre ele e o seu capanga Zez, mas, tipo, só está lá se você quiser que esteja, sabe? Só se você quiser ver. Ah, mas por que eu tô falando dessas coisas, desse quesito representatividade? Eu sinceramente acredito que se um filme possui diversidade, não importa qual seja, isso pode afetar quem, ou melhor ainda, quantas pessoas irão assistir ao filme. Não só é uma coisa legal do ponto de vista social, trazer mais inclusão para as telas de cinema, mas também ajuda o filme na bilheteria. E aparentemente ele precisa muito de ajuda. Eu digo isso porque, seguindo agora para o próximo tópico, esse é o filme da DC com a menor bilheteria de abertura. Ou seja, com o lançamento menos lucrativo, o lançamento inicial menos lucrativo. Se você fizer uma lista das bilheterias de abertura de todos os filmes da DC, o que mais lucrou na primeira semana foi Batman vs Superman, com 166 milhões de dólares na primeira semana, tá? E o menos lucrativo foi Shazam, com 53 milhões. Só o que Aves de Rapina tinha que fazer era não ficar abaixo de Shazam, ou seja, não ficar abaixo dos 53. Porque isso significa que a chance da bilheteria do filme terminar sendo um super sucesso é menor, sabe? Não impossível, mas bem menor. E infelizmente foi exatamente isso que aconteceu. O filme estreou com 33 milhões de dólares, ocupando o último lugar da lista. Isso não significa necessariamente que é um fracasso. Como ele, apesar de alguns sites aí da mídia, sites de cinema aí, estarem falando que já é um fracasso, já comparando com outros filmes considerados fracassos também, mas assim, eu acho muito cedo ainda para dizer, levando em consideração que do momento que está sendo gravado esse episódio, o filme acabou de ser lançado, então ainda há chance de terminar com valores decentes, sabe? Enfim, uma outra coisa que não ajudou esse filme no quesito ida ao cinema é a classificação. Nos Estados Unidos, ele é classificado como R-rated, o que significa praticamente que lá a censura é 18 anos. Aqui no Brasil é 16, talvez eles tenham, eu não sei, talvez no Brasil eles tenham cortado uma cena ou outra, ou então eles tenham na legenda substituído alguns palavrões por palavras menos obscenas, vamos dizer assim. Mas enfim, aqui no Brasil é 16. Mas mesmo assim, com uma classificação menor, mais pessoas vão ter a oportunidade de assistir, principalmente crianças e jovens. Eu acho que se o filme fosse um pouco mais acessível para eles, principalmente para as crianças, teria mais chance do filme lucrar, sabe? E outra coisa, se o filme usufruísse do fato de ser classificação de 18 anos, ok, menos mal. Eu não tô dizendo que não pode ser, mas eles não tiram proveito disso, sabe? Tipo, se você assistir o filme, ou se você assistir você sabe, raramente tem cenas que justificam essa classificação. Só um palavrão aqui ou ali, raramente sangue. Então, assim, mais uma vez foi uma oportunidade perdida de vender ingressos. Outra coisa em relação à bilheteria é a Ásia, que tem sido um continente que sozinho já ajudou imensamente inúmeros filmes, principalmente a China. É ela que normalmente dá uma levantada na bilheteria. Mas por causa de toda a situação envolvendo o coronavírus, muitas pessoas estão deixando de ir ao cinema, com razão, né? Elas estão dando prioridade para sua saúde, não saindo muito de casa, e com isso é nítido que menos pessoas têm ido ao cinema, e tem prejudicado, como vai continuar prejudicando esse filme, e não só esse, como os outros filmes que também estão em cartaz, ou até filmes futuros. Ok, uma última opinião aqui negativa em relação a, dessa vez, o vilão, Máscara Negra. Bom, é o seguinte, quando eu pesquisei sobre ele, eu vi que era um dos maiores inimigos do Batman. Dono de uma empresa de cosméticos, em uma certa ocasião, ao testar uma linha de produtos dessa mesma empresa, o seu rosto acabou ficando desfigurado. Então ele acabou adquirindo uma máscara preta. E eu também vi que ele é um dos vilões mais instáveis da DC e tudo mais. Eu li que tem uma certa batalha que a máscara
máscara acaba grudando no rosto dele, então acaba literalmente sendo uma parte dele. Então você tem todas essas informações massas dos quadrinhos, todo esse background, e assim, apesar de, como eu disse antes, Ian McGregor fazer um ótimo trabalho no personagem, o fato dele morrer no fim do filme é um desperdício gigantesco, é um desperdício enorme. Assim que aconteceu, eu fiquei, sério, é isso que acontece com Máscara Negra? Ele quase não usa máscara. Apesar de ter gostado dele no geral, do estilo das roupas, do potencial que ele tem, eu achei que isso ia ser mais explorado aqui, ou então em um filme futuro, mas não vai, porque ele morreu. Eu achei uma oportunidade perdida, falando do ponto de vista de alguém que não conhecia o personagem direito, mas que, pelo pouco que viu, gostou, sabe? Uma oportunidade grande perdida de aprofundar em um vilão interessante, sabe? Pra mostrar também pra pessoas que não são super fãs da DC, que o Coringa não é o único super vilão que enfrenta o Batman, sabe? Tem outros. E eu, pessoalmente, não conhecia os outros vilões. Então, foi interessante conhecer esse, mas assim, conhecer entre muitas aspas, porque ele acabou se tornando só um dono genérico de um clube que é poderoso. Enfim, ele poderia ser melhor aprofundado. Mas eu acho que a partir do momento que ele morreu, isso tudo foi jogado pelo ralo. Bom, é o seguinte, mesmo parecendo que eu não gostei do filme, eu gostei, eu juro. No geral, é um bom filme, eu me diverti assistindo, o roteiro é bacana. Aves de Rapina arrecadou atualmente 81 milhões de dólares mundialmente, e no Brasil, 10,7 milhões de reais. É válido acrescentar aqui que o filme não possui cenas pós-créditos. Eu soube que tem uma narração da Arlequina bem no finalzinho do filme, sobre alguma piada, mas assim, nada que seja interessante ver pra introduzir pra um próximo filme, assim, se você quiser ficar à vontade, mas eu só tô falando que não tem uma cena mesmo pós-crédito, sabe? Então, galera, essa foi a análise de Aves da Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa. Eu fiquei curioso pra saber, vocês concordam comigo? Vocês não concordam? Já assistiram o filme ou vocês vão guardar o dinheiro pra futuro filme? A Sessão às 6 está disponível no Spotify, Breaker, Google Podcasts e Radio Public. Então é isso. Primeira análise após o Oscar. Filme interessante, recomendo. E foi isso. Obrigado por ouvir e até a próxima. Valeu!